Olá! Nessa palestra, iremos ver os problemas com Nárnia, o lado ocultista de C.S. Lewis. Li todos os livros de C.S. Lewis, incluindo seus ensaios, suas coleções de cartas, sua ficção científica e as Crônicas de Nárnia. Li a maioria desses livros mais de uma vez. Li as Crônicas de Nárnia várias vezes. Li também todos os livros de Charles Williams, porque ele era um amigo íntimo de Lewis, e Lewis elogiava muito os livros dele. Também li todos os livros de George MacDonald, porque Lewis o admirava e elogiava seus livros também. A Viagem do Peregrino da Alvorada é o terceiro livro da série Nárnia. Ele promove diretamente os encantamentos e a magia. Uma parte da viagem é sobre a ilha habitada por criaturas invisíveis chamadas de Dufflepoods. Lúcia usa um encantamento para tornar os Dufflepoods visíveis. Ela examina um livro de encantamentos que é bonito e fascinante. Ela então encontra os encantamentos certos, profere as palavras e segue as instruções. Os Dufflepoods e Aslan então tornam-se visíveis. O encantamento torna Aslan visível e ele fica satisfeito com o que Lúcia fez. O livro de encantamentos é bonito e fascinante. O encantamento é ilustrado com gravuras de abelhas. As gravuras tornam vida e as abelhas voam, saindo da página. No mundo de C.S. Lewis, isso não teria causado problemas práticos. Hoje, entretanto, as crianças podem ir a uma livraria e comprar livros de encantamentos escritos por bruxos modernos. Muitos cristãos estão tratando os livros de Nárnia como se fosse uma alegoria e que Aslan representa Jesus Cristo. E as crianças representam os cristãos. Se você fizer isso com a Viagem do Peregrino da Alvorada, então estará retratando que Jesus Cristo fica satisfeito quando os cristãos recorrem à magia e aos encantamentos. E você estará apoiando a ideia que existe a magia e o encantamento do bem. Entretanto, a Bíblia proíbe claramente qualquer forma de feitiçaria. Deuteronômio 18, de 9 a 13 diz: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor, teu Deus, os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor, teu Deus. No livro, os Dufflepoods são governados por um mago. Ele usa a magia para reinar sobre os Dufflepoods, porque eles ainda não são maduros o suficiente para serem governados diretamente por Aslan. Assim, existe uma magia boa e um mago bom. Esse mago prepara as pessoas para terem um relacionamento com Aslan. Novamente, se Aslan for considerado um símbolo para Jesus Cristo, então a magia prepara as pessoas para serem cristãs. Na nossa cultura moderna, isso significaria que a Wicca é um modo para alguém vir a conhecer Jesus Cristo e se tornar um discípulo de Cristo. Quando C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia, a Wicca ainda não existia. As crianças que liam os livros não podiam fazer experiência com os encantamentos. No mundo de hoje, porém, as coisas são diferentes. Agora as crianças estão cercadas por filmes e programas de televisão que promovem a feitiçaria e elas podem conhecer outras crianças na escola que já estão envolvidas com a feitiçaria. O que acontecerá quando os estúdios Disney lançarem um filme baseado em A Viagem do Peregrino da Alvorada? As crianças cristãs poderão se sentir livres para praticar a magia. E isso poderá derrubar as barreiras entre o cristianismo e a Wicca. Isso poderá cristianizar a feitiçaria aos olhos de algumas crianças cristãs. Existem alguns outros problemas com C.S. Lewis.
Ele ensinou muitas coisas boas, mas misturadas com elas estão os ensinos que lançam a base para a apostasia. Para os principiantes da compreensão do homem, há uma citação de uma carta que ele escreveu numa viagem que ele e sua mulher Joy fizeram à Grécia em 1960. Ele escreveu, abre aspas, em Ática tive certa dificuldade para evitar que Joy e eu recaíssemos no paganismo. Em Daphne foi difícil não orar a Apolo, o curador. Mas de alguma forma talvez você não achasse que teria sido errado. Fecha aspas. Lewis disse também que o cristianismo cumpriu o paganismo e o paganismo prefigura o cristianismo. Em sua autobiografia Surprised by Joy, Lewis conta como, aos 13 anos, ele abandonou sua fé anglicana devido à influência de uma supervisora na escola que estava envolvida com teosofia, Rosa Cruz e o espiritismo, em toda a tradição ocultista anglo-americana. E Lewis desenvolveu um desejo forte pelo ocultismo, que permaneceu com ele mesmo após retornar para o anglicanismo. Ele disse, abre aspas, e isso iniciou em mim algo com o que, desde então, de tempos em tempos tenho tido muita dificuldade, o desejo pelo preternatural, ou simplesmente a paixão pelo ocultismo. Nem todos têm essa doença. Aqueles que têm saberão o que eu quero dizer. Eu uma vez tentei descrevê-la em um livro. É uma lascívia espiritual e, como a lascívia carnal, tem o poder de tornar tudo o mais no mundo parecer desinteressante enquanto ela dura. Lewis disse que descreveu essa lascívia pelo oculto em um livro. Ela aparece no terceiro livro de sua trilogia de ficção científica. Um personagem citado está no processo de ser iniciado em um círculo mais interno de cientistas que são ocultistas. Eles adoram os demônios, a quem chamam de macróbios, imensas e poderosas coisas invisíveis, ao contrário dos micróbios, que são coisas invisíveis e minúsculas. Estas criaturas, que são demônios, arfavam a morte sobre o gênero humano e sobre toda a alegria. Não a despeito disso, mas por causa disso, a terrível gravitação o sugava, arrastava e fascinava em relação a eles. Nunca antes tinha ele conhecido a força frutífera dos movimentos opostos na natureza, que agora o tinha em seu poder, e o impulso de reverter todas as relutâncias a desenhar todos os círculos no sentido anti-horário. Observe que Lewis dizia que tinha problemas com aquele forte desejo pelo ocultismo desde que conheceu a supervisora na escola. Ele escreveu essa afirmação em 1955. Naquele tempo, ele tinha escrito todos os seus livros, exceto 3. The Four Loves, Reflections on the Psalms e A Grift Observed. Lewis dedicou sua autobiografia a Betty Griffiths, um ex-aluno que se tornou um velho amigo. Griffiths fundou um ashram cristão na Índia e ele dizia que os templos hindus são um sacramento. E ele dizia, ninguém pode dizer no senso correto que os hindus, os budistas e os muçulmanos são incrédulos. Eu diria que temos de reconhecê-los como nossos irmãos em Cristo. O que B.D. Griffiths fez e disse é a conclusão lógica de uma frase que C.S. Lewis escreveu em Cristianismo Puro e Simples. Existem pessoas em outras religiões que estão sendo levados pela influência secreta de Deus para se concentrar naquelas partes de sua religião que estão em concordância com o cristianismo e que, portanto, pertencem a Cristo sem saber.
Por exemplo, um budista de boa vontade poderá ser levado a se concentrar mais e mais no ensino budista sobre a misericórdia e a deixar em segundo plano, embora ele ainda possa dizer que acredita, no ensino budista sobre outros pontos. Muitos dos bons pagãos, muito antes do nascimento de Cristo, podem ter estado nessa situação. Existem muitas edições do livro e a numeração das páginas varia. Essa citação é do livro 4, capítulo 10, quarto parágrafo. Lewis dizia que foi fortemente influenciado por George MacDonald, que era um universalista. O livro de MacDonald, Lilith, está baseado no ensino ocultista que Adão esteve casado com um demônio feminino chamado Lilith, antes de se casar com a Eva. No fim do livro, MacDonald, Lilith é redimida e Adão diz que até mesmo o diabo será eventualmente redimido. O universalismo aparece em alguns dos livros de ficção de Lewis. Em O Grande Divórcio, Lewis está no céu. Ele fala com George MacDonald e pergunta sobre o universalismo, e MacDonald responde que Lewis não pode compreender isso agora. No último livro de As Crônicas de Nárnia, A Última Batalha, um pagão chega no céu, o país de Aslan, por causa de suas boas obras e de seus bons motivos, a despeito do fato que ele não cria em Aslan e adorava o inimigo de Aslan, um falso deus chamado Tash. Lilith aparece em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O castor diz às crianças que a feiticeira branca é uma descendente de Lilith, que foi a primeira mulher de Adão. Isso pode causar confusão, especialmente na mente das crianças. Embora o castor seja um personagem fictício, ele está falando com autoridade sobre o mundo real, os reais Adão e Eva da Bíblia. Lewis elogiava Charles Williams e seus livros, de modo que li todos eles. São livros que misturam as trevas e o ocultismo, com algumas compreensões sobre o cristianismo. Em The Greater Trumps, o herói é uma mulher santa que passa o tempo fazendo magias com as cartas do tarô. Williams era tão confuso quanto seus livros. Ele começou como um sério ocultista. Ele acreditava na teosofia e em outros ensinos ocultistas e ingressou na Alvorada Dourada, um grupo que pratica magia sexual, que é sexo ritual realizado com o propósito de obter o poder ocultista. O notório satanista Aleister Crowley foi membro da Alvorada Dourada. Williams abandonou a Alvorada Dourada e ingressou na Igreja Anglicana, mas manteve algumas de suas crenças teosóficas. Lewis também tinha um amigo íntimo chamado Owen Barfield. Ele dedicou os livros de Nárnia e ele deu o nome de Lúcia a um dos personagens para homenagear a filha de seu amigo. Barfield era um filósofo que se iniciou na teosofia e que criou a sua própria versão da teosofia. De acordo com a teosofia, o Deus da Bíblia é um tirano, e Lúcifer, o diabo, veio para resgatar a humanidade. Até mesmo essa visão tenebrosa de Deus aparece nos escritos de C.S. Lewis. Após a morte de Joy, Lewis escreveu A Grift Observed, um livro que descreve seus pensamentos e lutas emocionais em decorrência da morte de sua mulher. A obscura visão teosófica acerca de Deus aparece nesse livro. Ele vacilou entre o desespero e a esperança, mas em seus momentos de agonia e de desespero, a visão teosófica de Deus voltava para aterrorizá-lo. Há outro problema com C.S. Lewis. Li todos os livros dele e não me lembro de uma passagem em que ele trata as escrituras como tendo autoridade. Pode ser que ele tenha feito isso, mas se ele fez, não foi com frequência suficiente ou forma suficientemente clara e enfática para ficar na minha memória. A teologia de Lewis parece estar baseada principalmente no raciocínio humano, incluindo a teoria da evolução e a psicologia freudiana.
Algumas pessoas o chamam de humanista cristão. Encerro aqui mais um estudo, palestra sobre Nárnia e peço a vocês que se inscrevam no canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possa crescer o Evangelho e crescer também o conhecimento das pessoas a respeito desses temas. Que Deus abençoe.